Eu recebi, há pouco mais de um mês, um vídeo, desses vídeos que a gente compartilha no WhatsApp, e me chamou muita atenção, porque começava com uma proposta de teste, em que um rapaz passava na rua e deixava cair, mas era de propósito, uma carteira. E foram apresentadas algumas cenas, mas uma chamou a atenção. Um senhor que estava transitando percebeu o momento em que a carteira cai, apanha a carteira, chama aquele que seria o seu dono e avisa que a carteira tinha caído. Só que tinha uma câmera do outro lado da rua filmando toda a cena. E, naturalmente, o homem que devolvia a carteira não sabia do que estava acontecendo ali naquele momento. O rapaz recebe a carteira e começa a conversar com ele. E ele vai contando um pedaço da sua história, fala o seu nome, conta que estava num momento da vida muito delicado, porque estava desempregado, a esposa estava gestante, e ele estava ali à procura de uma nova oportunidade. Mas que naquele momento, pelas dificuldades inclusive, ele estava morando na rua. O rapaz ficou sensibilizado de verdade. A gente percebe no semblante. E ele abre a carteira, tira algumas cédulas e entrega àquele senhor. Os dois se despedem. E por desses mistérios que a vida não explica, a câmera continua filmando. O senhor recebe o dinheiro, anda alguns metros e entra numa casa que vendia refeições. E a câmera continua filmando. Dali a pouco ele sai com várias sacolas. Atravessa a rua e vai ao encontro de pessoas que até então não se sabia quem eram. E começa a distribuir aquelas sacolas com refeições. Àquela altura, o rapaz que tinha deixado a carteira cair já estava mais do que surpreso. E quando ele vê aquele homem entregando aquelas sacolas, naturalmente ele deduz que eram alimentos, eram comidas prontas. E ele vai novamente ao encontro do homem. Ele diz: olha, o que é que você fez com o dinheiro que eu lhe dei? Ele disse: eu comprei comida. E para quem você distribuiu? Para os meus amigos que moram na rua. Mas sua esposa não está grávida? Está. E por que você não guardou o dinheiro para ela? Porque todos nós estávamos com fome. E quando você me deu o dinheiro, a necessidade imediata era saciar a fome. Mas não apenas a minha fome, a fome também dos meus amigos. Porque hoje foi assim, mas ontem foi diferente. Porque foram eles que me deram o de comer. O homem fica sem palavras, abre a carteira de novo e entrega mais uma quantia em dinheiro. Esse vídeo, ele me trouxe várias reflexões dentro dessa perspectiva. A partir da proposta do que vamos ver em Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Porque Jesus nos pede e faz uma alusão muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. Porque ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal para nada servir, se não tiver sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Observemos que a proposta que Jesus nos traz, dentro de uma interpretação possível, é que a nossa luz brilhe e resplandeça diante dos homens. Mas essa luz precisa brilhar a partir das nossas atitudes. E aí começa a ser mais desafiador, porque há a necessidade de uma palavra que continua sendo muito oportuna para todos os momentos da nossa vida: coerência. É preciso que exista um esforço de coerência entre o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Faz sentido isso? É preciso que exista coerência, porque senão o risco que eu corro é de me distanciar de mim mesmo. É preciso que haja coerência para que o meu falar tenha encontro com o meu agir. Porque senão, o problema é que eu posso começar a viver uma realidade que não é a minha realidade, é uma realidade de fantasia. Porque é algo que não se sustenta pelas próprias condições. Existe uma frase bem conhecida, que inclusive minha mãe falava muito isso. Porque ela dizia: você pode enganar todo mundo, menos a você mesmo. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vê o esforço que é necessário para que a nossa luz possa brilhar de forma legítima, de forma autêntica. Porque todos nós somos luzes. Podemos não ser assim, uma Brastemp, né? Quem é a turma um pouquinho mais antiga lembra desse conceito da Brastemp, né? A gente pode não ser uma Brastemp, mas todos nós somos luzes, já dentro da realidade que a gente se encontra nesse momento. Fazendo uma comparação pobre, mas dá uma noção para a gente. Imagine aqui, por exemplo, se faltasse energia agora e alguém tivesse uma vela. Essa vela serviria para nós de norte? Com certeza. Essa vela seria o norte para a gente. Um fósforo serviria de norte para nos mostrar um caminho, por exemplo, para uma saída. Então, essa condição de luz que se coloca é a partir da realidade em que a gente se encontra. Podemos ser luz a partir do momento em que nos encontramos na vida, mas é necessário que exista essa proposta de coerência dentro do nosso caminhar. Que a gente se esforce verdadeiramente para que essa coerência aconteça a partir da ideia que eu tenho entre, peraí, mas o que é que eu estou sentindo? E aí a gente vai ver alguns parâmetros com relação a isso. Vocês já viram alguma situação assim, que alguém faz algo que a gente não gosta, e aí depois a pessoa chega e diz: você ficou com raiva? Aí a gente, quando está equivocado, a gente diz: eu? Você ficou ali, né? Possesso. Mas aí se passou um tempinho, diz: não, que é isso? Né? E se a gente for espírita, a gente diz: eu sou espírita, né? Que é isso? Como se espírita, né, não fosse normal. Ah, mas sente raiva? Sente. E o que a gente faz com a raiva? Bom, a escolha é nossa. Se a gente camufla, aí olha lá a visão do compromisso. Sentir, pensar, falar e agir. Ah, você ficou com raiva? Fiquei. E eu vivi essa experiência, inclusive, com a minha filha mais velha. A do meio está ali rindo porque ela sabe da história, né? Porque assim, ela chegou para mim e disse: pai, o senhor quer conversar comigo? Eu disse: agora não. Mas pai, o senhor não quer conversar comigo? Agora não. Mas o senhor está com raiva de mim? Não. Eu estou com raiva do que você fez. Mas o senhor vai conversar comigo? Vou, mas não agora. E por que o senhor não quer conversar comigo agora? Porque o resultado não vai ser bom. Aí ela silenciou. Dali a um tempo,
Adivinha? Quem fez a raiva? Eu. E aí foi a minha vez de chegar para ela. Vamos conversar. Aí adivinha o que foi que ela respondeu? Agora não. E por que você não quer conversar comigo? Porque eu estou com raiva do que o senhor fez. Ela foi bem enfática. E aí eu disse, bom, ok, deixa a poeira baixar e vamos sentar depois para a gente conversar e se entender. É essa dinâmica de legitimar as emoções que nós precisamos para a gente seguir em frente. Parece algo óbvio, parece algo bem simples, mas não é, meus amigos. E sabe por que não é? Porque a gente tem mania de olhar para as pessoas e dizer assim, eu lhe conheço. Na verdade, nós não conhecemos o outro, porque a gente não se conhece. Como é que eu vou ousar conhecer o outro se eu próprio não consigo conhecer quais são as minhas limitações? Quais são os meus desafios? Um dos problemas é que a gente dedica tempo demais analisando a vida dos outros e perde muito tempo para aquilo que seria, de fato, inteligente no dentro de uma perspectiva de evolução, que seria a gente poder olhar e precisar olhar para dentro de nós. Porque quando a gente faz essa opção, e olhe que a gente normalmente sempre se refere ao tempo, né, como algo que está cada vez mais fugidio. O relógio... Olha os comentários que a gente faz. Pense quando foi a última vez que alguém chegou perto de você e disse assim, rapaz, o ano está voando, né? Nós já estamos em dezembro, já vai acabar o ano. E a gente, às vezes, mas pior que é, porque a gente tem a sensação que o tempo está correndo mais rápido. Só que isso não é verdade. O relógio anda no mesmo tic-tac desde que o mundo é mundo. E o tempo é uma conveniência nossa, que a gente criou para poder ajustar as nossas necessidades. Afinal de contas, a reunião aqui começa na terça-feira às 19h30 e na sexta também, né? Mas é uma conveniência da gente. E aí a gente vai convivendo dentro dessa realidade e aí a gente se refere ao tempo como algo cada vez menos disponível. Agora vejamos. Se o tempo é cada vez menos disponível e a proposta é brilha a nossa luz, o que é que a gente tem que fazer com esse tempo que está à nossa disposição? Fazer pausas dentro de um processo, e aí eu vou trazer o tema do exórdio, em relação à questão do ócio, porque às vezes a gente acha que o ócio é o descanso, né? Até a gente, metaforicamente, né, filosoficamente, fala sobre isso, quando fala da criação do mundo. Ele diz, não, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou. Dentro de uma figura poética que está lá na Bíblia, no Gênesis. E aí Jesus vem depois e diz o quê? Meu Pai trabalha até hoje e eu também. E quando a gente vai ao Livro dos Espíritos trabalhar um conceito de repouso, a gente vai ver os espíritos superiores respondendo, dizendo que o repouso é quando a gente coloca a inteligência em ação dentro do processo de evolução. Como é que é? É isso mesmo. Repousar, na perspectiva espiritual, é a gente usar a inteligência para a gente poder evoluir. Vê como é diferente a proposta? E como é que isso acontece? É naquele tempo que nós temos disponível para nós mesmos. Aonde está o risco da gente estar distante da nossa essência dentro de uma condição de coerência? Existe um risco nisso? Existe. E Jesus tratou desse assunto várias vezes. Várias. Inclusive um deles com a parábola, que eu vou trazer para vocês para a gente refletir junto. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Jesus pergunta, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vais trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigiu-se ao segundo, falando de igual modo. E respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. Mas não foi. O primeiro disse que não ia e foi. O segundo disse que ia e não foi. Qual dos 2
fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. E aí Jesus diz uma frase que é emblemática. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ele falava aqui nesse momento, se dirigindo aos fariseus. E qual era a atitude predominante da maioria dos fariseus? Claro que com muitas exceções. Os fariseus falavam, mas não faziam. Eles diziam às pessoas o que fazer, mas eles próprios não buscavam viver aquilo que eles pregavam. Percebe a distância do compromisso que existe nessa linha de coerência? Sentir, pensar, falar e agir? Esse é um desafio que nós ainda hoje continuamos trazendo ele tão real quanto aquela época do Cristo. O problema, e existe um problema, é que Jesus compara, e essa comparação está no capítulo 23 de Mateus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Sepulcros caiados. É só aparência. E quando é que a gente consegue transcender essa realidade? É necessário que nós possamos admitir as nossas limitações. É necessário que nós possamos fazer um exame sincero, honesto, ainda que feito de maneira não integral. E por que não integral? Porque nós ainda estamos muito distantes, dentro de uma perspectiva evolutiva, de conseguirmos uma visão que seja de fato mais abrangente. Mas é possível realizar algo que esteja ao nosso alcance. E nós vamos ver isso dito pelo espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, na obra Plenitude. Ela diz que todos nós podemos viver na plenitude adequada à nossa evolução. É aquela visão de podermos fazer o melhor ao nosso alcance. E é essa a pergunta que é necessária que a gente se faça todos os dias. Qual o melhor que eu posso realizar? Deus sabe dos nossos limites, mas aonde nós estivermos, é possível que brilhe a nossa luz. É possível que brilhe a nossa luz no trânsito. E é possível que a luz de alguém brilhe para a gente no trânsito. A escolha é nossa. Lembro de uma experiência que vivi, ao ter vivido um momento de raiva, não aquele são muitas raivas, né, que a gente tem na vida, e aí eu tive um momento de raiva, e eu estava dirigindo o carro sozinho, e eu parei aqui nesse sinal, aqui na lateral da Igreja Universal, e um rapaz, mais ou menos nesse horário assim, e ele se apresentou para fazer aqueles malabares, e ele começou a fazer os malabares, e só tinha eu parado. E ele olhou para mim e chegou a um ponto que ele parou de fazer os malabares. E ele chegou onde eu estava e a porta do carro estava aberta. Meus irmãos, ele olhou para mim e disse: o negócio está brabo, né? Eu não tinha falado nada. Ele só olhou para mim. E chegou lá onde eu estava e disse: o negócio está brabo. Ele disse para mim. Naquele momento, a luz dele brilhou para mim. Porque quando ele falou aquilo, eu despertei. Esse rapaz percebeu. E aí o sinal abriu. Naquela correria eu olhei, não achei nada que eu pudesse dar para ele. E aí já tinha chegado outro carro e eu tive que sair. Curiosamente, eu dei uma volta no quarteirão e disse: vou voltar para agradecer a ele. E quando eu voltei, ele já não estava mais lá. Mas ele mudou naquele momento.
o meu dia, a minha noite. Ele fez com que eu despertasse para algo maior. E a gente fica pensando que mas é o gesto nobre, é aquele gesto maravilhoso. Também. Mas aqueles gestos maravilhosos, eles vão acontecer uma ou outra vez, em que a gente pode, de fato, dar uma ajuda mais significativa. Mas vocês concordam que são esses pequenos gestos que podem fazer a diferença para a maioria das pessoas? Eu já falei isso aqui não sei quantas vezes, mas eu sempre gosto de falar porque, de fato, é algo que está presente dentro das minhas lembranças de infância. Na casa da minha avó, e eu não sei se vocês concordam, mas casa de vó é boa demais. E na casa da minha avó tinha um quadro pendurado na parede, em que eu olhava para aquele quadro, eu lia, mas eu não entendia o que estava escrito, Eva. E eu lia, e todo dia, porque todo dia eu olhava para esse quadro, né? Aí um dia o quadro desapareceu. Eu não sei que fim levou esse quadro. Mas eu só vim entender o que estava escrito nesse quadro quando eu cresci. Vocês estão curiosos para saber o que tem escrito no quadro? Lá estava escrito assim: nada do que é feito com amor é pequeno. Nada do que é feito com amor é pequeno. Então, quando a gente tem a oportunidade de alguma forma, transformar a vida de alguém, e a gente está falando no trânsito, mas também pode ser no ambiente de trabalho, remunerado ou não, porque a gente vai ver que toda ocupação útil é trabalho. E a gente pode se doar dentro dessa proposta, ainda que no primeiro momento a gente não queira. Mas a gente vai mudando, porque o processo vai acontecendo. E é essa reflexão que Jesus faz quando ele diz: filho, vais trabalhar na minha vinha? A princípio, não, mas depois mudou, porque usou a consciência para perceber que, de fato, precisava cumprir com aqueles objetivos. E foi. E o outro, que tinha um compromisso, mas era um compromisso só de aparência, diz que vai e não vai. E o alerta que Jesus faz, ele é muito significativo. Por quê? Porque ele diz que as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus do que os fariseus. Dá para a gente entender o tamanho do choque dessa afirmativa? Os fariseus da época eram os doutores da lei. Eram aqueles encarregados de levar a mensagem de Deus ao povo. E as meretrizes, as prostitutas, eram as pessoas desprezadas pela sociedade. Mas Jesus choca no bom sentido, porque ele traz uma proposta em que ele diz: elas vão entrar primeiro no reino. Só que perguntaram a ele: Senhor, onde é que está o reino? Ele disse: não procure o reino nem aqui, nem ali, nem acolá. Porque em verdade vos digo, e todas as vezes que essa expressão em verdade vos digo é dita por Jesus, todas elas, isso encerra uma lei universal. Em verdade vos digo que o reino está dentro de cada um de vós. Então significa que a conquista, ela passa pela busca. E essa relação precisa acontecer de maneira legítima. Ela precisa acontecer de forma lúcida, porque muitas vezes nós queremos ser quem não podemos ser. E aí a gente, mas como assim? Como é que a gente quer ser quem a gente não pode? A gente às vezes quer ser quem a gente não pode. A gente às vezes quer viver uma vida que a gente não está preparado para viver. E é esse um dos desafios que nós temos a cumprir, é saber exatamente o que nós podemos realizar em nosso benefício dentro das possibilidades que nós temos. Um exemplo bem simples. Alguém aqui se candidata a ser pelo menos metade da metade da metade do que Jesus foi nesta existência? Nós sabemos que dentro do processo evolutivo, Jesus está numa escala superior. E a luz dele brilhou para nós em todos os momentos, não apenas no momento que ele nasceu, durante toda a trajetória, até o momento da sua crucificação. E ele nos deixou tantos exemplos, que começa na manjedoura, nascendo numa estrebaria.
dentro de uma demonstração legítima de humildade. Porque ele poderia, se quisesse, ter vindo nascer literalmente em berço de ouro. Mas não. O seu exemplo começa para nós a partir do nascimento. Mas antes disso, dentro de um exemplo de amor, pela encarnação, porque ele não tinha mais necessidade de encarnar, já na condição de espírito puro, governador espiritual da terra. E nós ainda hoje não conseguimos entender a grandeza de Jesus, que não apenas dividiu a história da humanidade, mas que vem ter para nós, e eu vou fazer uma conta aqui, que é uma conta até difícil da gente imaginar, mas é só para a gente ter uma breve ideia de quem é esse Espírito. A ciência diz que a Terra hoje tem em torno de 4 bilhões e 600 milhões de anos. É difícil da gente conseguir entender isso? 4 bilhões e 600 milhões de anos? É uma conta muito grande, não é? A ciência também diz que os dinossauros desapareceram há somente 65 milhões de anos. 65 milhões. Agora compare 65 milhões com 4 bilhões e 600 milhões de anos, ok? Quem foi que recebeu a incumbência de pensar o planeta Terra? Segundo os Espíritos, foi Jesus. Pensar o planeta antes dele existir. Então, isso significa dizer que há 4 bilhões e 600 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, essas coisas fantásticas que a gente viu acontecer aqui, que são colocadas como do Cristo, na verdade, meus irmãos, foi muito pouco do que Jesus podia ter realizado. Mas não precisava. Porque ele passou 3 anos aqui, vivendo uma vida prática. E deixando para a gente orientações para que brilhe a nossa luz. E 2000 anos depois a gente está aqui falando da mensagem dele, porque a gente ainda não conseguiu entender o que de fato ele quer que a gente faça. A gente ainda hoje não conseguiu entender. A partir de propostas que são bem claras, bem objetivas, mas que são muito desafiadoras para a gente. Vamos ver alguns exemplos? Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7? Porque Pedro trazia uma proposta desafiadora. E aí a gente pode pensar, mas como desafiadora? O hábito da época, a cultura da época, era que o perdão deveria ser concedido 3 vezes. 3. Dá para a gente perceber, quando Pedro pergunta 7, é mais que o dobro. Senhor, mais que o dobro, tá bom? E aí Jesus responde a ele: perdoarás? Não 7 vezes. Mas quantas vezes? A gente responde em coro, né? Mas a questão que a gente precisa levar para a nossa vida, para a reflexão prática, é: tá, eu consigo perdoar as 7 de Pedro? Porque quando a gente chega na terceira, parece que a gente está vivendo aquela cultura daquela época, né? Porque a gente diz: eu já lhe perdoei 3 vezes. E aí a gente vai ver lá no Evangelho de Lucas, Jesus dizer, para que não ficasse nenhuma dúvida, é 70 vezes 7 vezes cada vez que acontecer a ofensa. Está lá no Evangelho de Lucas. Agora é num cantinho bem escondidinho, mas está lá. 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Porque ele diz assim: se teu irmão te procurar e te pedir perdão porque se arrependeu, tu deves perdoá-lo. Quantas vezes isso acontecer? Mas tem uma outra também que é bem bacana para a gente pensar. Vê como o processo de evolução é legal, não é? Porque ele diz assim: amai os vossos inimigos. E aí a gente olha para essa proposta e diz: ô Senhor, não é? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Mas aí, graças a Deus, vem a doutrina espírita. E aí Allan Kardec vem trazer para a gente uma reflexão, porque ele diz assim: amar os inimigos não é você estar de braço no ombro daquela pessoa com quem você não se dá bem. É você não desejar o mal. E aí, na proposta do homem de bem, que essa sim precisa ser estudada por todos nós,
Lá tem uma frase que, quando eu li a primeira vez, me trouxe um impacto assim muito interessante. Porque diz assim: o verdadeiro homem de bem, tem várias passagens, mas essa eu destaco em especial, é aquele que não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E aí a gente vai ver como é bonito esse processo de evolução. Como é bonito viver ou procurar viver essa mensagem de uma maneira legítima. Porque essa proposta ela vai nos trazendo várias reflexões. Ah, mas me incomoda. Que bom. Que bom que essa proposta incomoda. Porque a finalidade é essa mesmo. É nos provocar esse incômodo para que a gente não se acomode diante dos desafios que nos surgem. Como é que eu vou lidar numa situação desafiadora? Ah, mas eu me desarmonizei. Eu não sei se isso acontece com vocês. A gente está bem, dali a pouco acontece uma contrariedade. Aí a gente, um amigo meu gosta de dizer assim, a gente se equilibra de escada, né, pela escada e se desequilibra pelo elevador. Porque a gente demora para ficar bem. Quando a gente está bem, acontece algo, a gente, né, parece que assim, é rapidinho. Mas a beleza, ela existe também nessas circunstâncias. Sabe por quê? Porque a gente pode pensar assim, eu estava bem, e eu me permiti fazer essa reflexão. Eu estava bem e me desarmonizei numa velocidade muito rápida. Agora eu vou fazer o caminho para voltar a ficar bem de novo. Aí a gente, mas não é a mesma velocidade. Não. E por que não? Porque o nosso normal ainda está vinculado ao desequilíbrio. O nosso normal enquanto seres em evolução. Mas isso não deve constituir de forma nenhuma motivo para que a gente fique triste. Pelo contrário, o processo de mudança ele vai acontecendo na medida em que a gente vai tomando consciência. Ah, mas eu vou cair. Vou. Ah, mas eu vou cair várias vezes. Vou. Não há nenhum problema em relação às quedas. O que é importante é que a gente não caia no mesmo lugar, que a gente avance, levante e continue andando. Porque é dessa maneira que a gente vai se fortalecendo nas experiências. Uma das páginas mais bonitas, pessoalmente, considero no livro Obras Póstumas, que é de autoria de Allan Kardec, são escritos de Allan Kardec, que foram colocados nesse livro após a sua desencarnação. E é um livro que pouca gente ainda conhece, apesar de ser um livro antigo. Obras Póstumas tem várias abordagens que são feitas, mas tem uma que é muito especial, que chama A Estrada da Vida ou O Caminho da Vida. Lá, Allan Kardec escreve, e ele faz uma comparação, dizendo que a nossa vida é como se nós estivéssemos num caminho e a gente entra numa floresta. E nessa floresta, a gente vai lidando com várias dificuldades. Imagine você entrar numa floresta cuja copa está toda fechada, que passam apenas alguns raios de sol, e sem que a gente tenha nenhuma experiência em caminhar dentro de uma floresta. E ele vai dizendo que surgem os obstáculos, que surgem os desafios, que surgem os perigos, até que, lá na frente, depois de muito caminhar, a gente encontra a saída dessa floresta. E aí a gente encontra a saída, um caminho mais suave, bem mais tranquilo, e lá na frente a gente vai encontrar o quê? Outra floresta. Só que na segunda vez, ele já diz que essa floresta, quando a gente chega para a segunda experiência, a gente já está um pouquinho mais fortalecido. Estamos mais traquejados, a gente já sabe um pouquinho melhor como é que a gente se porta lá dentro daquele ambiente. E aí a gente vai até sair da segunda floresta e encontramos novamente um outro caminho mais suave, mais tranquilo, até que lá na frente a gente acha outra floresta. E assim a gente vai, continuamente, até a gente chegar na última floresta. Saímos da última floresta, encontramos um caminho até o alto, numa subida. E quando a gente chega lá em cima, a gente encontra o Senhor da vida. E o Senhor da vida nos recebe feliz porque nós conseguimos chegar no objetivo. E aí a gente faz a famosa pergunta ao Senhor da vida: e agora? Aí o Senhor da vida olha para a gente, e está lá na história, está vendo aquele que está entrando na primeira floresta?
estou. Você vai agora voltar e vai ajudar aqueles que estão precisando. É por essa razão que nós vamos entender, ainda que parcialmente, a proposta de Paulo, quando ele vem nos escrever que nós somos devedores. Os que sabem mais são devedores dos que sabem menos. Por isso que ele se coloca na posição de devedor nosso, porque sabe mais do que a gente. Então ele vem, e aí sim, a luz dele brilha para nós, quando ele nos estende a mão, quando ele nos permite essa possibilidade da gente fazer mais e melhor aquilo que já é o nosso normal. E caminhando, meus irmãos, para o final da nossa fala, nós trazemos um acontecimento na época do Cristo que é muito, muito significativo e que está no Evangelho 15, no capítulo de Mateus. A partir do versículo 21, quando Mateus narra, né? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. A cena começa aí. Jesus andando com os discípulos e a mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os discípulos olham para a mulher e dizem: Senhor, manda essa mulher embora que ela está inconveniente. A cena continua. Jesus olha para a mulher e diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher se apresenta diante de Jesus, o adora e diz: Senhor, socorre-me. Aquela mulher sabia o que ela queria. Ela vai ao encontro de Jesus. Naquele momento, os discípulos se aproximam de Jesus e mandam que ela saia. Porque tinha uma característica: ela não era do mesmo povo. Ela era Ciro-fenícia. E Jesus olha para a mulher e diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como se ele dissesse: Olha, você não faz parte do meu povo. Eu não fui enviado para atender a pessoas como você. E ela pede: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Primeiro, um exercício de persistência. Depois, uma atitude de humildade. E aí Jesus diz: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quando eu li a primeira vez essa passagem, eu fiquei intrigado. Por que Jesus agiu assim? E por que a expressão cachorrinhos? Na série chamada Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, ele vai explicar que o termo cães era usado pelos judeus para falar das outras raças. Eles falavam das pessoas de outras raças como cães. E ele diz, inclusive, que Jesus coloca essa passagem aqui no diminutivo, até num tom carinhoso, para não ficar tão forte, não ficar tão incisivo. Mas ela dá uma resposta a Jesus que é simplesmente fantástica. Porque ela diz assim: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E naquele momento, Jesus olha para ela e diz: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Se nós formos analisar essa história pela frieza da letra, a gente pode pensar: mas Jesus não foi nada acolhedor com essa mulher. E faz todo sentido pensar assim a princípio. Mas o que nós queremos destacar, na verdade, é que Jesus se aproveitava de todas as circunstâncias para ensinar. E naquele momento, quem recebeu a lição maior foram os seus discípulos. Se não, vejamos. Quando o centurião romano procura Jesus para curar o seu servo,
Ele não age dessa mesma forma. Ele diz, vamos até lá. E o centurião diz o quê? Não, Senhor, não precisa. Eu tenho homens sob o meu comando. Se eu disser, vai, eles vão. Não precisa o Senhor ir. Basta que o Senhor ordene. E se o Senhor ordenar, está feito. E aquele homem fala com tanta convicção, com tanta legitimidade, que Jesus diz, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Vá e seja feita conforme a tua vontade. Então, Jesus, naquele momento, o centurião não era um judeu. E ele age da maneira adequada. Mas aquele encontro com aquela mulher foi algo que foi um ensinamento para os discípulos. E o que nós queremos chamar mais atenção aqui é a atitude daquela mulher. Porque o que aconteceu ali efetivamente foi o brilho da sua luz. E ela resplandeceu diante dos discípulos. Porque Jesus já conhecia aquele coração. Ou será que não, meus irmãos? Eu sempre costumo contar um caso assim para a gente entender como era diferente a realidade do olhar do Cristo. E que a gente ainda não conseguiu compreender esse olhar da maneira adequada. Porque nós ainda estamos muito distantes de conseguir entender de fato quem é Jesus em sua grandeza. Vou contar só um exemplo. Pedro se aproxima e chegam dois fiscais, dois coletores. E aí um deles olha para Pedro, aí diz, teu mestre não paga imposto, não? Aí Pedro, né, aquela pessoa vibrante, paga. Mas como Jesus não tinha dinheiro? Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E aí Pedro foi embora. Lá na frente encontrou com Jesus. Aí Jesus pergunta assim, irmão, o que te parece? É lícito ao filho do rei pagar o tributo? Jesus não estava na conversa que Pedro teve lá com os coletores. Ele disse, não, Senhor. Ele disse, é verdade. Mas para que não escandalizemos, vai e lança a rede ao mar. Quando tu puxares a rede, o primeiro peixe que tu pegares, abre a boca dele e tira uma moeda. E vai e paga o imposto por mim e por ti. Meus irmãos, dá para a gente entender o que é isso? Lança a rede ao mar, no primeiro peixe, abre a boca, tira uma moeda. Como é que ele sabia? Não dá para a gente entender a grandeza desse Espírito. Então, Jesus se apresenta para aquela mulher, na verdade, como a dizer, eu sei quem tu és, e aqui nós vamos viver um momento para que os discípulos aprendam a tua grandeza. E que eles também entendam que não são somente os do nosso povo que precisam ser acolhidos. Até porque esse ensinamento depois terminou transcendendo com a própria figura de Paulo, que levou a mensagem e que nós hoje temos muito a agradecer, inclusive, a ele por isso, porque Paulo foi quem conseguiu, de fato, transcender toda essa proposta da mensagem e levá-la para o mundo conhecido até então, que era o mundo ocidental. Mas ela se apresenta a Jesus trazendo valores que são para nós exemplos. O exemplo de quem sabe o que quer, dentro da ideia do brilho a vossa luz. O exemplo da humildade, de se reconhecer alguém de fato limitada, mas que não hesita em se submeter à vontade de Deus, mas é aquela vontade operosa, é aquele exemplo operoso. Não é aquela vontade ou aquela atitude que está ali meio que adormecida. Não. Senhor, eu quero que minha filha fique curada. E quando Jesus dá a primeira negativa, ela assume uma postura de humildade e reconhece a sua limitação, mas pede ajuda. E quando Jesus finaliza da parte dele o diálogo, porque é como se ele não deixasse nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Não é lícito pegar o pão que é para ser dado aos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Qual foi a alternativa? Aparente. Mas ela olha e diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa dos seus senhores. Saber o que quer. Ir em busca dos objetivos. Adaptar-se às dificuldades. Ter em mente de forma clara aquilo que se deseja.
para que, de fato, a luz possa brilhar. É essa luz que nós estamos sendo convidados a renovar nas esperanças da chegada de um novo ano que se avizinha. É muito comum que, nesse processo, a gente diga adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Devia ter mais coisa. Porque o que nós precisamos, em essência, dentro de um convite no aspecto espiritual, para que a nossa luz possa brilhar de verdade, é aproveitar melhor o nosso tempo. Dinheiro e saúde são importantes dentro de um processo de construção, mas mais importante que isso é nós estabelecermos objetivos que precisam ser alcançados. Sempre costumo conversar com amigos, e principalmente nos momentos de aniversário, e dizer para eles que Deus te ajude a tu conquistares o que tu queres na tua vida, especialmente aquilo que o dinheiro não compra. Porque nós precisamos ir em busca dessa construção. É uma construção individual, embora estejamos em coletividade. Mas é um esforço que nós precisamos empreender para buscar aquilo que nós precisamos construir em nossas vidas. Certamente, nós que aqui estamos presentes, temos objetivos a buscar. Objetivos diferentes uns dos outros. E é normal que assim seja. Porque nós estamos em busca de algo que para nós faz sentido, faz todo sentido. Então, se nós já conseguimos identificar qual é o ponto-chave da nossa existência, que possamos seguir nessa direção. Que possamos avançar para chegar onde nós queremos e onde nós precisamos. Que nós nos esforcemos, que gastemos esse tempo para que, de fato, a gente faça valer a pena, que essa brasa continue acesa no nosso coração, para que a gente consiga chegar onde a gente precisa e vivermos uma experiência que a gente se permite viver sempre que a gente vem aqui, e que eu hoje, inclusive, estou vivendo mais uma vez, que é poder sair daqui bem melhor do que quando aqui cheguei. Que nós possamos sair da existência no momento oportuno, adequado, bem melhores do que quando aqui chegamos. Mas eu estou sozinho. Não importa. Mas ninguém vai seguir comigo. Também não importa. Continue fazendo a sua parte. Continue fazendo o seu melhor. Siga sempre na certeza de que nós nunca estamos, de fato, sozinhos. Ainda que isso pareça para nós a realidade. E não hesitemos em dar o primeiro passo. Porque, como diz o poeta Luiz Oswaldo Santiago, quem vai na frente não tem caminhos. Cai no buraco, pisa no espinho. Pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas, quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata, abre picada. Cavando a terra, joga a semente, não colhe flores, quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta, quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos e deixa as flores, quem sempre faz, feliz e alegre, quem vem atrás. Muita paz a todos, um feliz ano novo e um feliz Natal.